eu gostava muito de ir ao cemitério. Todas as oportunidades, o cemitério, eu ia no cemitério, para mim era uma alegria. Até hoje, mas hoje de maneira mais contida. E então eu ia toda semana no cemitério, às vezes até 2 vezes por semana. Então eu ia passando pelos jazigos e etc. E eu encontrava pessoas. Então, não só desencarnados, vamos dizer, materializado, etc., mas escutava muita coisa. E eu escutava, eu tinha, todas as vezes que eu ia, eu percebia a necessidade daqueles espíritos de conversar. Eles não estavam pedindo auxílio, não estavam pedindo nada, mas eles tinham necessidade de conversar. Muitos queriam contar história, a sua experiência, outros queriam contar história da família. Muitos contavam histórias que não tinham nada a ver com aquela condição que ele estava. Parecia até que ele não estava desencarnado. Evidente que nós percebíamos, pela característica espiritual deles, que eram espíritos já desencarnados, né? Eram pessoas já desencarnadas. Porém, eu tinha um hábito, depois de fazer o meu tour ali pelo cemitério, eu ia na região conhecida como Cruzeiro. Era onde o pessoal tradicionalmente coloca velas e etc., fazem as orações, etc. E eu terminava o meu passeio ali nesse local. E eu tinha o hábito, desde a infância, de acompanhar minha mãe, que minha mãe acendia a vela para as almas. Então minha mãe sempre, ela falava que tinha que acender aquelas velas por aquelas almas que estavam perdidas, enfim, que ela chamava de uma região umbralina chamada de purgatório, né? Então minha mãe sempre tinha esse hábito de acender essas velas. E era um simbolismo, a gente sabe disso, né? Porque ali é um simbolismo, uma vela de cera, etc. Mas existe sim uma atmosfera espiritual naquilo ali, onde muitos espíritos procuram aquele local como referência de preces e orações. E eu ia ali. Um dia conversando com um irmão que estava ali, já desencarnado, e parece estranho, né, tá falando aqui de conversando, mas isso para mim era, e hoje, até era hoje... de forma telepática ou exteriorizando mesmo? Exteriorizando, conversando. E ele se apresentava assim pra você igual um encarnado? Na maioria das vezes... Ou você só sentia a presença? Não, na maioria das vezes eu não enxergava os pés. Então ali era onde eu identificava se era encarnado ou desencarnado, que na maioria das vezes o pé não existia. Se existia, eu não enxergava. Uhum. E ali era onde eu percebia que não era encarnado. Também pelas vestes que ele se apresentava. Talvez por ter trazido a imagem de sua desencarne e etc. Aquela imagem deve ter marcado. E é o que ele conseguia moldar. Uhum. Então eu percebia que pela vestimenta, mas na maioria das vezes eu olhava para o pé. E na maioria das vezes eu não enxergava o pé. Então eu sabia que não era encarnado, né? Então ali naquele momento eu traçava pequenas conversas e muitas vezes eu servia de guia para as pessoas para achar túmulos que as pessoas não sabiam onde estavam. Então eu ia guiando para minha mãe quando precisava, minha irmã quando precisava, eu ia guiando para achar determinados túmulos, etc. Porque aí aquele irmãozinho ia guiando até chegar ao local. Mas nessa questão de fazer as orações para as almas, alguns me relatavam a experiência que aquelas vibrações que eram emitidas das pessoas que iam ali no cruzeiro acender vela, não pela vela, que aquilo pouco fazia diferença, mas o que era levado do coração, o que as pessoas falavam nas orações e que chegavam a eles como um calmante, balsamizando os corações. Então eles falavam para mim que aquilo ali era como um remédio. Muitos se apegavam ali naquela região porque tinham os seus compromissos e mesmo ali recebendo os benefícios, não conseguiam sair daquele local porque eles estavam ligados ainda ao pensamento ali naquele local. E aí a gente não vai se aprofundar o porquê que eles estavam ali. Mas todos, evidentemente, tinha algo que os prendia naquela região. Mas as preces e as orações, vários relatavam que era o grande remédio para que eles conseguissem se libertar por anos daquele local. Você acredita que muitos daqueles nem tinham conta que já estavam desencarnados também? A maioria tinha consciência. Tinha. A maioria tinha consciência. Muito pouco não tinha essa consciência. E quando eles não tinham consciência de que tinham desencarnado, eles tinham a consciência que algo estava estranho, que algo não estava normal. Que certas pessoas escutavam, certas pessoas viam e outras era como se eles não existissem. Então havia uma grande confusão mental
para aqueles espíritos. Uma parcela sabia que algo tinha acontecido. Muitos até sabiam que tinham desencarnado, mas também não aceitavam. Então eles faziam de conta que não tinha acontecido nada. Vivia num mundo paralelo à realidade deles. Muitos em grande desequilíbrio emocional. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.